Em uma tarde escaldante, um jovem caminha apressado para a entrevista que pode mudar sua vida, sem imaginar que poucos passos adiante tudo sairia do controle. Uma queda inesperada no meio da rua força uma decisão em segundos, colocando empatia e ambição em lados opostos. O que parecia apenas um ato silencioso de bondade desencadeia consequências profundas, capazes de fechar portas e abrir outras ainda maiores. Entre perda, sacrifício e uma revelação surpreendente, essa história mostra como uma única escolha pode redefinir um destino inteiro. Antes de continuar esse relato emocionante, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você ajudaria alguém mesmo sabendo que poderia perder a chance da sua vida? O sol da tarde castigava São Paulo com seu calor impiedoso. Entre os prédios espelhados da Avenida Paulista, milhares de pessoas atravessavam as calçadas em ritmo frenético, cada uma absorvida em seu próprio universo de urgências e compromissos. Ninguém olhava para ninguém. Naquele formigueiro humano, existir significava apenas sobreviver mais um dia. Rafael Silva caminhava entre a multidão com o coração batendo acelerado. 26 anos, cabelo escuro penteado com esmero, camisa branca impecavelmente passada e uma pasta surrada nas mãos. Dentro dela, um currículo refeito pelo menos 15 vezes, cada versão uma tentativa desesperada de parecer qualificado o suficiente para escapar do ciclo interminável de trabalhos temporários que consumiam sua vida há 5 anos. Aquela entrevista representava tudo. A vaga de assistente administrativo na Corporação Andrade, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, poderia ser a porta de saída da rotina sufocante de bicos mal remunerados, contas atrasadas e a humilhação diária de depender da ajuda da mãe, que aos 60 anos ainda trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Rafael tinha estudado a noite inteira, decorado informações sobre a empresa, ensaiado respostas para perguntas hipotéticas. Não podia falhar, não dessa vez. O relógio no celular marcava 14h42. A entrevista estava marcada para as 15 horas em ponto. Tinha tempo suficiente. Respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que lhe apertava o peito. Ao atravessar a rua na faixa de pedestres, mergulhado em seus pensamentos, quase não percebeu o movimento brusco à sua frente. Uma jovem tropeçou violentamente no meio da faixa. O vestido vermelho esvoaçante contrastava com a palidez extrema de seu rosto. Ela caiu de joelhos no asfalto quente, as mãos trêmulas tentando se apoiar no chão. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Rafael viu pelo menos uma dúzia de pessoas desviarem dela, acelerando o passo como se a vulnerabilidade fosse contagiosa. Um homem de terno passou tão perto que quase a pisou, sem sequer olhar para baixo. Rafael sentiu algo se revirar em seu estômago. A imagem da mãe voltou à sua mente, aquela vez que ela desmaiou no ônibus voltando do trabalho e ninguém prestou socorro adequado. A lembrança doía como uma ferida aberta. Ele parou, contrariando cada instinto de autopreservação, cada célula de seu corpo que gritava para continuar caminhando rumo à oportunidade que não poderia perder. Rafael se aproximou da garota caída. Ajoelhou-se ao lado dela, tocando delicadamente seu ombro. A jovem levantou o rosto. Os olhos castanhos estavam vidrados, a respiração curta e irregular. Ela tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas, quase inaudíveis em meio ao barulho ensurdecedor do trânsito. "Calma, tá tudo bem. Você consegue se levantar?" Rafael perguntou, mantendo a voz firme, apesar do próprio nervosismo. Ela balançou a cabeça negativamente, as mãos ainda trêmulas. Rafael percebeu que ela apertava uma bolsa pequena contra o peito, como se fosse um escudo. "Eu vou te ajudar, tá bom? Vamos sair da rua antes que alguém nos atropele." Com cuidado, ele a ajudou a se levantar, sustentando quase todo o peso dela enquanto caminhavam até o ponto de ônibus mais próximo. A cada passo, Rafael sentia o tempo escorrendo entre os dedos como areia. 14h46, 14h48, 14h50. Sentou-a no banco sobre a marquise, protegendo-a do sol escaldante. Tirou da mochila a garrafa de água que havia trazido e ofereceu a ela. "Beba devagar. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?"
A garota tomou um gole trêmulo antes de responder com a voz fraca. Ontem à noite. Acho que ontem à noite. Rafael sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquela realidade. Os meses em que ele próprio pulava refeições para que a mãe pudesse comer, as noites em que o estômago roncava enquanto ele fingia estar satisfeito. Você tem alguém que possa vir te buscar? Algum familiar, amigo? Ela hesitou, os olhos enchendo-se de lágrimas que ela tentou conter. Não posso ligar para eles agora. Eles não podem saber. Havia algo naquela frase que soou estranho a Rafael, mas ele não insistiu. Em vez disso, permaneceu ali, sentado ao lado dela, incentivando-a a respirar devagar, segurando sua mão gelada entre as suas. 14h55. A entrevista estava a 5 minutos de começar. O prédio da Corporação Andrade ficava a pelo menos 15 minutos dali, mesmo correndo. Rafael olhou para a garota. Ela ainda estava pálida, mas a respiração começava a regularizar. Ele poderia ir embora agora, deixá-la ali se recuperando, correr até o prédio e talvez conseguir chegar a tempo. O gerente de recursos humanos poderia ser compreensível, poderia aceitar um atraso de 5, talvez 10 minutos. Mas e se ela desmaiasse novamente? E se ninguém mais parasse para ajudá-la? A consciência venceu a ambição. Vou chamar um carro para você, tudo bem? Para onde você precisa ir? A jovem olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Você não precisa fazer isso. Eu já atrasei você o suficiente. Ele sorriu, mesmo sentindo o coração se despedaçar. Não se preocupe comigo. Vamos garantir que você chegue em casa com segurança. 15h03. Ele solicitou o transporte pelo aplicativo, esperou até que o carro chegasse, ajudou a garota a entrar e permaneceu ali, até vê-la partir. Só então, quando o veículo desapareceu na esquina, Rafael permitiu que a realidade caísse sobre ele como um peso insuportável. Ele havia perdido a entrevista. Mesmo assim, correu. Correu como nunca havia corrido antes, o suor encharcado na camisa, o coração batendo descompassado. Chegou ao imponente edifício da Corporação Andrade 15h27. Subiu até a recepção do 12º andar, o cabelo despenteado, a respiração ofegante. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com expressão entediada, mal levantou os olhos quando ele se apresentou. Rafael Silva, para a entrevista de assistente administrativo. As entrevistas encerraram às 15h15. O Sr. Mendes já foi embora. Mas eu explico, aconteceu uma emergência. Eu estava ajudando uma pessoa que passou mal na rua e... Sinto muito, mas as vagas já foram preenchidas. Obrigada por seu interesse. Rafael tentou argumentar mais uma vez, mas a frieza profissional daquela mulher deixou claro que não havia espaço para exceções. Regras eram regras. Pontualidade era requisito básico. Não importava o motivo do atraso. Ele desceu as escadas devagar, cada degrau uma confirmação dolorosa de que havia jogado fora a melhor oportunidade de sua vida. Na saída do prédio, sentou-se na calçada e ficou ali, olhando para o movimento incessante da cidade que não se importava com suas tragédias pessoais. Quando finalmente voltou para casa, já era noite. A mãe estava na cozinha, preparando uma sopa rala de legumes. Ela olhou para o filho e imediatamente percebeu que algo estava errado. Rafa? Como foi a entrevista? Ele forçou um sorriso. Não deu certo, mãe, mas vai aparecer outra oportunidade. Dona Mariana não pressionou. Conhecia o filho bem o suficiente para saber quando ele precisava de silêncio. Serviu a sopa e os dois comeram em um silêncio carregado de coisas não ditas. Naquela noite, deitado no sofá que servia como sua cama, Rafael olhou para o teto rachado do apartamento e se perguntou se havia feito a escolha certa. Ajudar aquela garota havia sido um impulso, um reflexo de valores que sua mãe havia lhe ensinado desde criança. Mas o mundo real não recompensava a bondade. O mundo real punia quem se atrevia a colocar a compaixão acima da sobrevivência. Ele não sabia, naquele momento, que aquela escolha mudaria sua vida de uma forma que jamais poderia imaginar. Os dias seguintes arrastaram-se com a monotonia pesada da desilusão. Rafael voltou à rotina que conhecia tão bem, aquela sucessão interminável de trabalhos que pagavam pouco e exigiam muito.
Segunda-feira, entrega de encomendas para uma loja de eletrônicos no centro da cidade, carregando caixas pesadas sob o sol escaldante por R$ 60. Terça e quarta, limpeza em um escritório comercial durante a madrugada, das 2 às 6 da manhã, respirando produtos químicos e voltando para casa quando a cidade ainda dormia. Quinta e sexta, ajudante em uma obra de reforma, misturando cimento e carregando sacos de areia por R$ 80 o dia. Não eram apenas os músculos que doíam, era a alma, corroída pela sensação permanente de estar preso em um ciclo sem saída, condenado a assistir outras pessoas construírem carreiras, enquanto ele apenas sobrevivia. Nunca contou a ninguém sobre a garota do vestido vermelho, nem à mãe, nem aos poucos amigos que ainda mantinha contato. O que adiantaria? Já podia imaginar as reações. Alguns diriam que ele havia sido idiota, que deveria ter pensado em si mesmo primeiro. Outros ofereceriam palavras vazias de consolo, do tipo que soa reconfortante, mas não muda absolutamente nada. Rafael preferia o silêncio. Durante as longas horas de trabalho braçal, sua mente vagava. Pensava na garota, esperando que ela tivesse chegado bem em casa, que tivesse se recuperado. Pensava em como seria sua vida se tivesse conseguido aquela vaga, se estivesse agora em um escritório climatizado, construindo uma carreira real. Pensava na mãe, cujas mãos calejadas pareciam ficar mais enrugadas a cada dia, e na promessa que havia feito a si mesmo de tirá-la daquela vida antes que fosse tarde demais. Na sexta-feira à noite, depois de um dia exaustivo carregando entulho, Rafael chegou em casa coberto de poeira e suor. A mãe havia deixado um prato de comida coberto sobre a mesa com um bilhete. Esquente no micro-ondas. Fui dormir cedo, estou muito cansada. Te amo, mãe. Ele comeu mecanicamente, sem prestar atenção ao sabor. Depois tomou um banho demorado, deixando a água quente dissolver as tensões do corpo, mesmo sabendo que aquilo aumentaria a conta de energia que mal conseguiam pagar. Estava prestes a deitar quando o celular tocou. Rafael olhou para a tela com desconfiança. Era um número desconhecido, com o DDD de São Paulo. Sua primeira reação foi ignorar, pensando ser mais um golpe ou telemarketing. Mas algo o fez atender. Alô? Boa noite. Estou falando com Rafael Silva. A voz menina do outro lado soava profissional, educada, mas com uma formalidade que deixou Rafael imediatamente tenso. Sim, sou eu. Senhor Silva, meu nome é Patrícia Almeida, sou assistente executiva da Corporação Andrade. Estou ligando a pedido do senhor Eduardo Andrade, CEO da empresa. O senhor poderia comparecer à nossa sede amanhã, sábado, às 10 horas da manhã? É um assunto urgente. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A Corporação Andrade, o CEO, nada daquilo fazia sentido. Desculpe, mas não entendo. Perdi a entrevista na semana passada. As vagas já foram preenchidas. Sim, senhor Silva, estou ciente disso. Mas não se trata de uma entrevista. É uma reunião solicitada pessoalmente pelo senhor Andrade. Posso confirmar sua presença? A cabeça de Rafael girava. O que o CEO de uma corporação multimilionária queria com ele? Seria algum tipo de processo por algo que ele nem sabia ter feito? Teria cometido algum erro grave sem perceber? Sim, estarei lá. Perfeito. Amanhã, 10 horas, 18º andar. Ao chegar na recepção, informe seu nome e será direcionado. Boa noite, senhor Silva. A ligação encerrou antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta. Rafael ficou parado no meio da sala, o celular ainda na mão, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma reunião com o CEO, no sábado, urgente. Nada daquilo fazia sentido. Passou a noite inteira, em claro, alternando entre teorias cada vez mais improváveis. Talvez fosse um teste elaborado da empresa, uma segunda chance disfarçada. Talvez alguém tivesse feito uma denúncia falsa sobre ele e precisasse se defender. Talvez fosse apenas um engano administrativo e, ao chegar lá, descobrisse que haviam confundido seu nome com o de outra pessoa. Quando o sol nasceu no sábado, Rafael já estava de pé havia horas. Vestiu a mesma camisa branca da entrevista.
cuidadosamente passada pela mãe, que acordou cedo e insistiu em preparar café da manhã antes dele sair, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Vai dar tudo certo, meu filho. Seja lá o que for, você vai saber lidar. Rafael abraçou a mãe com força, desejando ter a mesma certeza que ela demonstrava. A viagem de ônibus até a Avenida Paulista pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente chegou ao prédio da Corporação Andrade, eram 9h45. 15 minutos de antecedência. Dessa vez, nada o atrasaria. A recepção do 18º andar era completamente diferente da que ele havia visto na semana anterior. Aqui, tudo respirava poder e dinheiro. Piso de mármore italiano, obras de arte modernas nas paredes, poltronas de couro que pareciam custar mais que 3 meses de aluguel do apartamento de Rafael. Uma secretária elegante, de terninho impecável e sorriso profissional, o recebeu assim que ele anunciou seu nome. Senhor Silva, o senhor Andrade está aguardando. Por favor, siga-me. Eles atravessaram um corredor longo com portas de madeira nobre de ambos os lados. Ao final, uma porta dupla dava acesso a uma sala cujo tamanho impressionava. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade se estendendo até onde a vista alcançava. Atrás de uma mesa enorme, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos sob medida, observava Rafael com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais, algo que Rafael não conseguia identificar. Mas não foi o CEO que prendeu a atenção de Rafael. Sentada em uma poltrona ao lado da mesa, estava a garota do vestido vermelho. Só que agora ela não estava pálida, trêmula ou à beira do desmaio. Estava saudável, os cabelos escovados brilhando sob a luz natural que entrava pelas janelas, vestindo um conjunto social discreto, mas claramente caro. E quando seus olhos encontraram os de Rafael, ela sorriu. Um sorriso genuíno, carregado de algo que parecia gratidão. Rafael sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Senhor Silva, obrigado por comparecer. A voz do CEO era grave, controlada, mas havia uma emoção contida ali. Por favor, sente-se. Rafael obedeceu automaticamente, seus olhos ainda presos na garota, tentando entender o que estava acontecendo. Meu nome é Eduardo Andrade, e esta, ele gesticulou para a jovem, é minha filha, Isabela. A revelação caiu sobre Rafael como um raio. A garota que ele havia ajudado, aquela jovem vulnerável tropeçando na faixa de pedestres, era a filha do CEO da Corporação Andrade. Isabela se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Quando falou, sua voz soava diferente da voz fraca e trêmula daquela tarde. Rafael, eu passei a semana inteira tentando encontrar você. Você saiu tão rápido depois de me colocar no carro que nem consegui perguntar seu nome. Tive que pedir para a segurança revisar as câmeras do ponto de ônibus e mesmo assim foi difícil identificá-lo. Eu não entendo, Rafael murmurou, a voz falhando. O que está acontecendo? Eduardo Andrade levantou-se, contornando a mesa para ficar mais próximo. Quando falou, havia uma seriedade profunda em seu tom. Senhor Silva, minha filha estava à beira de um colapso completo quando você a encontrou. Há 6 meses, ela assumiu a vice-presidência de desenvolvimento estratégico da empresa. Tem apenas 24 anos e a pressão foi mais brutal do que qualquer um de nós antecipou. Rafael olhou para Isabela, que havia baixado os olhos, as mãos agora apertando uma contra a outra. Ela passou noite sem dormir, Eduardo continuou, a voz carregada de culpa paterna. Pulou refeições, trabalhou 16 horas por dia, tentando provar para si mesma e para todos que merecia estar ali, que não era apenas a filha do chefe. E no dia em que você a encontrou, ela estava a caminho de uma reunião crucial com investidores internacionais. Havia jejuado por mais de 24 horas, dormido menos de 3 horas e tomado uma quantidade perigosa de cafeína. Eu desmaiei, Isabela disse baixinho, ou estava prestes a desmaiar. Não lembro direito, só me lembro de cair, de ver várias pessoas passarem por mim como se eu fosse invisível, e então você apareceu. Ela levantou os olhos,
e Rafael viu lágrimas brilhando ali. Você me tratou como se eu importasse, como se eu fosse apenas uma pessoa que precisava de ajuda, não um inconveniente ou uma oportunidade. Você ficou comigo, me protegeu do sol, me deu água, esperou até que eu pudesse respirar direito de novo. E quando me colocou naquele carro, você parecia genuinamente preocupado com o que aconteceria comigo depois. Rafael não sabia o que dizer. Tudo aquilo parecia surreal demais para ser verdade. Eduardo voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Ficou ali, de pé, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Quando Isabela me contou o que havia acontecido e que você tinha perdido uma entrevista de emprego para ajudá-la, precisei encontrá-lo, Rafael, porque em todos os meus anos construindo esta empresa, conheci centenas de pessoas qualificadas, mas poucas que demonstraram o tipo de caráter que você demonstrou naquele dia. Ele virou-se, encarando Rafael diretamente. Você tinha tudo a perder e nada a ganhar, e ainda assim escolheu fazer o que era certo. E agora eu gostaria de lhe fazer uma proposta. O silêncio que seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Rafael sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza que tanto Eduardo quanto Isabela podiam ouvi-lo. Sua mente tentava processar tudo aquilo, a revelação surpreendente, a presença intimidante do CEO e o olhar grato da jovem que ele havia ajudado, sem imaginar quem ela realmente era. Eduardo caminhou até uma estante lateral e pegou uma pasta preta com o logotipo da Corporação Andrade gravado em dourado. Voltou e colocou sobre a mesa, empurrando-a delicadamente na direção de Rafael. A vaga de assistente administrativo para a qual você se candidatou já foi preenchida, como você deve imaginar, mas estou propondo algo diferente, algo melhor. Rafael olhou para a pasta, mas não ousou tocá-la. Sentia como se estivesse em um sonho estranho, daqueles que parecem bons demais para serem verdade e inevitavelmente terminam com um despertar brusco e desapontador. Estou oferecendo uma posição de coordenador assistente no Departamento de Relações Institucionais. Eduardo continuou, sua voz firme e clara. O salário inicial é 3 vezes o que você receberia como assistente administrativo. Inclui benefícios completos: plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, participação nos lucros e um programa de desenvolvimento profissional custeado pela empresa. Você teria acesso a treinamentos, cursos de especialização e mentoria direta com profissionais sêniores. Rafael sentiu a garganta apertar. Aquilo não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ele. Senhor Andrade, eu não tenho experiência em coordenação. Mal tenho experiência formal em qualquer área corporativa. Não quero que o senhor faça isso por pena ou por gratidão. Eu ajudei sua filha porque era o certo a fazer, não porque esperava recompensa. Eduardo sorriu e foi a primeira vez que Rafael viu uma expressão genuinamente calorosa naquele rosto de executivo endurecido por anos de decisões difíceis. Eu sei disso, Rafael. Justamente por isso você está aqui. Qualquer pessoa pode aprender habilidades técnicas. Posso treinar alguém para usar um sistema, elaborar relatórios, gerenciar processos, mas não posso ensinar caráter. Não posso ensinar alguém a escolher fazer o certo quando isso custa algo pessoalmente. E é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Isabela se levantou da poltrona e caminhou até ficar ao lado do pai. Quando falou, sua voz tinha uma determinação que não estava presente naquele dia na rua. Rafael, eu passei meses tentando provar meu valor aqui. Trabalhei até o limite da exaustão porque tinha medo de que as pessoas pensassem que eu só estava nessa posição por ser filha do dono. E sabe o que descobri? Que todo esse esforço estava me destruindo porque eu estava fazendo pelas razões erradas. Estava tentando impressionar pessoas que talvez nunca se impressionassem, esquecendo de ser humana no processo. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Rafael. Quando caí naquela rua, estava em um dos piores momentos da minha vida. Não apenas fisicamente exausta, mas emocionalmente esgotada. E você, um completo estranho que tinha seus próprios problemas, seus próprios compromissos urgentes, parou, ficou comigo, me tratou com uma gentileza que eu havia esquecido que existia no mundo. Isso me fez repensar tudo. Rafael sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas lutou para contê-las. Não ali, não na frente dessas pessoas. Eu não mereço isso, ele murmurou.
Não fiz nada extraordinário, só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas é esse o ponto, Eduardo replicou. A maioria das pessoas não faz. Aquela rua estava cheia de gente, Rafael. Dezenas de pessoas passaram por Isabela antes de você. Todas tinham seus próprios compromissos, suas próprias urgências, mas só você parou. Só você escolheu ver nela uma pessoa que precisava de ajuda, não um inconveniente a ser evitado. Eduardo pegou a pasta e a abriu, revelando um contrato de trabalho com várias páginas. Virou para uma seção específica, apontando com o dedo. Aqui estão os termos completos. Você teria um período de experiência de 3 meses, durante o qual receberia treinamento intensivo. Depois disso, avaliação de desempenho e possibilidade de efetivação. A posição oferece crescimento real, Rafael. Não estou fazendo caridade. Estou fazendo um investimento em alguém que demonstrou o tipo de valores que eu quero ver representados nesta empresa. Rafael finalmente pegou a pasta, suas mãos tremendo levemente. Leu as palavras impressas ali. Números que pareciam irreais, benefícios que sempre foram sonhos distantes. Pensou na mãe, nas noites em que ela voltava para casa com as costas doendo de tanto esfregar chão, nos medicamentos que ela precisava, mas frequentemente deixava de comprar para que houvesse comida na mesa. Posso pensar sobre isso? As palavras saíram fracas, hesitantes. Eduardo trocou um olhar com Isabela, e Rafael percebeu algo passar entre pai e filha, uma comunicação silenciosa que só anos de convivência permitiam. É claro, Eduardo disse gentilmente, mas posso perguntar o que o preocupa? Se é a questão de qualificação, garanto que providenciaremos todo o suporte necessário. Se é sobre se encaixar na cultura da empresa, terá mentores que o ajudarão nessa transição. Rafael respirou fundo. Decidiu ser honesto. Senhor Andrade, eu venho de uma realidade muito diferente desta. Cresci em um apartamento pequeno na periferia, minha mãe trabalha como faxineira, nunca tive a oportunidade de fazer faculdade. Passei os últimos 5 anos fazendo bicos, pegando qualquer trabalho que aparecesse só para sobreviver. Não sei se consigo me imaginar aqui, neste mundo. Tenho medo de falhar, de decepcionar vocês, de descobrir que não sou bom o suficiente. A vulnerabilidade daquela confissão deixou Rafael exposto de uma forma que ele raramente permitia. Mas ali, naquela sala, na frente daquelas 2 pessoas que estavam oferecendo algo que parecia bom demais para ser verdade, não conseguia manter as defesas. Isabela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Rafael, eliminando a distância formal que havia entre eles. Rafael, posso te contar uma coisa? Eu cresci com todos os privilégios imagináveis. Estudei nas melhores escolas, fiz faculdade em uma universidade de prestígio internacional, tinha portas se abrindo para mim antes mesmo de bater nelas. E sabe o que isso me ensinou? Que privilégio não te prepara para os momentos que realmente importam. Não me ensinou empatia, não me ensinou humildade, não me ensinou a ver as pessoas de verdade. Ela fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras seguintes. Quando estava caída naquela rua, todos os meus diplomas, toda a minha educação cara, toda a minha posição social não significaram nada. Eu era apenas uma pessoa vulnerável precisando de ajuda. E você, sem nenhum desses privilégios, foi o único que demonstrou verdadeira humanidade. Isso vale mais do que qualquer currículo. Rafael sentiu uma lágrima escapar, rolando pela bochecha antes que pudesse impedi-la. Limpou rapidamente com as costas da mão, envergonhado. Eduardo voltou para trás da mesa e sentou-se, gesticulando para que Rafael fizesse o mesmo. Quando ambos estavam sentados, ele assumiu uma postura menos formal, os cotovelos apoiados sobre a mesa, as mãos entrelaçadas. Rafael, deixa eu te contar uma história. Quando comecei esta empresa há 30 anos, eu não era muito diferente de você. Vinha de uma família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Consegui uma bolsa de estudos que mudou minha vida. Mas mesmo assim enfrentei todo tipo de preconceito e dúvida. Pessoas me dizendo que eu não tinha o pedigree certo, que não me encaixava naquele mundo. Ele sorriu, mas havia uma tristeza antiga naquele sorriso. E sabe o que me fez ter sucesso? Não foi só trabalhar duro, embora isso fosse importante. Foi nunca esquecer de onde eu vim, nunca perder de vista os valores que meus pais me ensinaram. Honestidade, compaixão, fazer o certo mesmo quando é difícil. Ao longo dos anos, construindo esta corporação, vi muitas pessoas com currículos brilhantes, mas sem nenhuma integridade. E vi pessoas de origens humildes que se tornaram os profissionais mais valiosos que já conheci. Ele apontou para a pasta ainda aberta sobre a mesa.
Não estou te oferecendo isso por pena, Rafael. Estou oferecendo porque reconheço em você algo raro e valioso. E porque acredito que, com o suporte certo, você pode ir muito longe. Mas a decisão precisa ser sua. Não vou te pressionar. Você tem até segunda-feira para pensar e me dar uma resposta. Rafael olhou para o contrato novamente, depois para Isabela, que assentia encorajadoramente, e finalmente para Eduardo, cujo olhar transmitia uma confiança que Rafael não sentia em si mesmo. Posso levar a pasta para casa? Gostaria de conversar com minha mãe antes de decidir. É claro. E Rafael? Eduardo se levantou estendendo a mão. Independente da sua decisão, quero que saiba que o que você fez por minha filha nunca será esquecido. Você literalmente salvou a pessoa mais importante da minha vida. Não há como eu retribuir isso adequadamente, mas posso tentar. Rafael apertou a mão do CEO, sentindo a firmeza daquele aperto, o peso de todas as expectativas que viriam se aceitasse aquela oferta. Quando saiu do prédio, a pasta preta debaixo do braço, Rafael ainda sentia como se estivesse flutuando. O mundo lá fora continuava o mesmo, pessoas apressadas, buzinas gritando, o calor implacável de São Paulo. Mas algo fundamental havia mudado. Uma porta que parecia eternamente fechada havia se aberto, e ele precisava decidir se tinha coragem de atravessá-la. O apartamento nunca havia parecido tão pequeno quanto naquele sábado à tarde. Rafael entrou e encontrou a mãe na cozinha, fazendo crochê enquanto esperava o arroz cozinhar no fogão. Dona Mariana levantou os olhos quando ouviu o filho entrar e imediatamente percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Rafa, filho, você está bem? Parece que viu um fantasma. Rafael colocou a pasta preta sobre a mesa pequena da sala, aquela mesma mesa onde haviam compartilhado tantas refeições simples, onde ele tinha estudado a noite toda para provas que nunca pareciam suficientes, onde a mãe contava as moedas no final do mês, tentando fazer milagre com o pouco que tinham. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. O tom de voz fez Dona Mariana largar imediatamente o crochê e desligar o fogão. Ela veio até a sala, limpando as mãos no avental desbotado, e sentou-se ao lado do filho. Rafael contou tudo, desde o momento em que viu a garota cair na rua, passando pela decisão de ajudá-la mesmo sabendo que perderia a entrevista, até a revelação chocante daquela manhã. Enquanto falava, via as expressões da mãe mudando, pasmo dando lugar à preocupação, preocupação cedendo para algo que parecia esperança cautelosa. Quando terminou, abriu a pasta e mostrou o contrato. Dona Mariana pegou os papéis com mãos trêmulas, seus olhos cansados tentando decifrar os termos formais e os números que pareciam pertencer a uma realidade paralela. Meu Deus, Rafa, ela murmurou. Isso é real? Não é algum tipo de golpe? É real, mãe. Conferi tudo. O endereço, o telefone de contato, pesquisei sobre a Corporação Andrade. É uma das maiores empresas farmacêuticas do país. E o senhor Eduardo Andrade é realmente o CEO. Tudo confere. Dona Mariana largou os papéis sobre a mesa e pegou as mãos do filho entre as suas. Havia lágrimas nos olhos dela, lágrimas que ela não tentou esconder. Sempre soube que você era especial, meu filho. Sempre soube que sua bondade seria reconhecida um dia. Seu pai, Deus o tenha, costumava dizer que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E foi exatamente isso que você fez. Mas e se eu não for bom o suficiente, mãe? E se eu aceitar e depois descobrir que não consigo acompanhar? Essas pessoas vêm de um mundo completamente diferente. Elas falam diferente, pensam diferente, têm uma educação que eu nunca tive. Dona Mariana apertou as mãos do filho com força. Rafael Silva, me escuta bem. Você passou a vida inteira sendo melhor do que as circunstâncias tentaram fazer você ser. Você estudou de noite depois de trabalhar o dia inteiro. Você cuidou de mim quando eu adoeci, mesmo tendo só 16 anos. Você nunca roubou, nunca se envolveu com coisa errada, nunca desistiu mesmo quando seria mais fácil. Você acha que essas pessoas ricas com seus diplomas são melhores que você? Quantas delas parariam para ajudar uma desconhecida na rua se isso custasse algo importante? A voz dela tremeu de emoção. Você tem algo que diploma nenhum ensina, filho. Você tem coração. E se eles enxergaram isso, se estão oferecendo essa chance, é porque sabem o valor que você tem. Não jogue isso fora por medo. Rafael abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de sabonete barato e amor incondicional que sempre o fez se sentir seguro.
E se eu falhar, mãe? E se eu conseguir? Dona Mariana se afastou um pouco, olhando nos olhos do filho. Filho, a vida já te fez falhar tantas vezes sem você nem ter tido a chance de tentar. Essa aqui é uma chance de verdade. Você tem que agarrar. Eles ficaram conversando até tarde, pesando prós e contras, planejando como seria a nova rotina, sonhando com possibilidades que pareciam inalcançáveis. Pela primeira vez em anos, Rafael viu esperança genuína no rosto da mãe. No domingo, ele quase não dormiu. Alternava entre empolgação e terror, imaginando-se naquele escritório elegante, cercado por profissionais experientes, tentando provar que merecia estar ali. Pensava em Isabela, na confiança que ela havia depositado nele, nas palavras de Eduardo sobre caráter e valores. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do horário comercial, Rafael já estava de pé, vestido com sua melhor roupa, que continuava sendo a mesma camisa branca e calça social que usava em entrevistas. Pegou o telefone e, com mãos ligeiramente trêmulas, discou o número que Patrícia Almeida havia deixado. Ela atendeu no segundo toque. Corporação Andrade, Patrícia Almeida. Bom dia, aqui é Rafael Silva. Eu gostaria de confirmar que aceito a proposta do Sr. Andrade. Houve uma pausa breve do outro lado, depois um sorriso audível na voz dela. Excelente, Sr. Silva. O Sr. Andrade ficará muito feliz em saber. Poderia comparecer hoje à tarde às 14 horas? Precisaremos fazer alguns procedimentos administrativos e o senhor conhecerá a equipe com quem trabalhará. Estarei lá, obrigado. Quando desligou, Rafael percebeu que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, carregado de uma mistura de medo e esperança que ele não sentia há muito tempo. As horas até as 2 da tarde pareceram arrastar e voar simultaneamente. Rafael chegou ao prédio da Corporação Andrade com 15 minutos de antecedência, dessa vez sem o peso da ansiedade de uma entrevista, mas com uma energia diferente, como se estivesse prestes a começar um capítulo completamente novo de sua vida. Patrícia o recebeu com profissionalismo caloroso e o guiou através de uma série de procedimentos, documentos para assinar, cadastros para fazer, crachá para tirar. Cada etapa tornava tudo mais real, mais concreto. O Sr. Andrade gostaria de vê-lo antes de você conhecer sua equipe, Patrícia disse enquanto o conduzia pelo corredor que Rafael já conhecia. Ele está em reunião, mas deixou instruções para interrompê-lo assim que você chegasse. Eles pararam diante da porta dupla do escritório do CEO. Patrícia bateu delicadamente e, ao ouvir a permissão, abriu. Eduardo estava ao telefone, mas encerrou a ligação assim que viu Rafael entrar. Levantou-se, contornando a mesa com um sorriso genuíno. Rafael, fico muito feliz que tenha aceitado. Bem-vindo à Corporação Andrade. Eles apertaram as mãos e Rafael sentiu novamente aquele aperto firme, carregado de expectativa e confiança. Quero apresentá-lo oficialmente à equipe de Relações Institucionais. Eles estão ansiosos para conhecê-lo. Mas antes, preciso que saiba de uma coisa. Eduardo gesticulou para que Rafael se sentasse e ele mesmo tomou uma cadeira ao lado, eliminando a barreira da mesa entre eles. Rafael, você vai ouvir comentários. Algumas pessoas vão questionar sua presença aqui, vão se perguntar por que alguém sem experiência formal conseguiu uma posição de coordenação. Haverá quem diga que você só está aqui por nepotismo disfarçado, que está sendo recompensado por um ato isolado de bondade. Rafael sentiu o estômago apertar. Havia pensado naquilo, obviamente, mas ouvir Eduardo verbalizando tornava tudo mais real e assustador. Deixa eu ser muito claro, Eduardo continuou, o olhar firme e sério. Você está aqui porque eu acredito no seu potencial, mas isso significa que você terá que trabalhar duro, aprender rápido e provar seu valor não apenas uma vez, mas todos os dias. Não será fácil. Haverá dias em que você vai duvidar de si mesmo, em que vai querer desistir. E nesses dias, quero que lembre por que aceitou essa oportunidade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas também quero que saiba que não está sozinho. Isabela pediu para ser sua mentora direta. Ela sabe o que é carregar o peso das expectativas, sabe o que é ter que provar seu valor constantemente. E eu estarei disponível sempre que precisar. Não estou te jogando neste mundo e esperando que você se afogue. Estou investindo em você porque acredito que pode nadar. Rafael assentiu, a garganta apertada demais para formar palavras. Eduardo sorriu, batendo levemente no ombro do jovem antes de se levantar. Agora, vamos conhecer sua nova equipe. E, Rafael, respire. Você merece estar aqui. Eles saíram do escritório e desceram um andar.
A área de relações institucionais ocupava todo o 17º andar, um espaço aberto com estações de trabalho modernas, salas de reunião com paredes de vidro e uma energia palpável de profissionais em ação. Eduardo o conduziu até uma sala de conferências onde cerca de 15 pessoas aguardavam. Quando entraram, todas as conversas cessaram, os olhos se voltando para Rafael com curiosidade mal disfarçada. Pessoal, gostaria de apresentar Rafael Silva, nosso novo coordenador assistente. Rafael estará trabalhando diretamente com a equipe de projetos especiais e terá a mentoria da Isabela. Espero que todos o recebam bem e o ajudem nesta transição. Houve murmúrios educados de boas-vindas, mas Rafael podia sentir os olhares avaliadores, as perguntas não formuladas. Quem era esse cara? De onde tinha saído? Por que estava ali? Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos presos em um coque impecável, levantou-se e estendeu a mão. Sandra Oliveira, gerente de projetos especiais. Será um prazer trabalhar com você, Rafael. O aperto de mão era firme, profissional, mas os olhos faziam uma avaliação cautelosa. Rafael percebeu que teria que conquistar a confiança daquela mulher e de todos os outros naquela sala. E pela primeira vez desde que tudo aquilo havia começado, ele sentiu não apenas medo, mas também determinação. Havia aceitado aquela oportunidade. Agora precisava provar que merecia estar ali. As primeiras semanas na Corporação Andrade foram uma montanha-russa emocional que testou cada fibra de resiliência de Rafael. Ele chegava cedo, geralmente antes das 7 da manhã, e saía tarde, frequentemente depois das 8, carregando para casa pilhas de documentos para estudar, relatórios para entender, procedimentos para decorar. O mundo corporativo tinha sua própria linguagem, seus códigos não escritos, suas hierarquias invisíveis. Havia siglas que todos usavam naturalmente, mas que Rafael precisava anotar e pesquisar depois. RUI, KPI, B2B, Stakeholders, Deliverables, reuniões que pareciam rituais elaborados, onde as pessoas diziam uma coisa, mas comunicavam outra através de tons de voz e pausas estratégicas. Sandra Oliveira, sua supervisora direta, era uma profissional excepcional e intimidadora. Ela tinha quase 20 anos de experiência, um MBA em uma universidade americana e uma reputação de não tolerar mediocridade. Nas primeiras reuniões, Rafael sentia o peso do olhar dela, avaliando cada palavra que ele dizia, cada pergunta que fazia. Rafael, você entende a diferença entre estratégia de penetração de mercado e estratégia de desenvolvimento de produto? Ela perguntou certa vez durante uma reunião de alinhamento. Seu tom neutro, mas o contexto claramente um teste. Rafael sentiu todas as cabeças se virarem para ele. Podia ter mentido, tentado enrolar, mas lembrou das palavras da mãe sobre honestidade. Não completamente, Sandra. Entendo os conceitos básicos, mas não tenho clareza sobre como aplicá-los no contexto dos nossos projetos. Você poderia explicar ou me indicar materiais para estudar? Houve um silêncio breve, e Rafael viu algo mudar na expressão de Sandra. Não era exatamente aprovação, mas talvez respeito pela honestidade. Vou te passar alguns artigos e estudos de caso. Leia até amanhã e conversamos. E assim foi, dia após dia. Rafael fazendo perguntas, admitindo quando não sabia algo, estudando freneticamente tudo o que conseguia para preencher as lacunas enormes em sua formação. Levava trabalho para casa não porque era obrigado, mas porque precisava. Assistia vídeos educacionais no YouTube durante o trajeto de ônibus, lia artigos acadêmicos antes de dormir, um dicionário de termos técnicos sempre ao lado. Isabela cumpriu sua promessa de mentoria. Encontrava-se com Rafael pelo menos 2 vezes por semana, geralmente no final do expediente, quando o escritório esvaziava e podiam conversar com mais tranquilidade. Como está sendo? Ela perguntou em uma dessas sessões, 2 semanas depois que Rafael havia começado. Honestamente, é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. Tem tanta informação, tanto conhecimento que todos aqui têm e eu não tenho. Às vezes me sinto completamente perdido. Isabela assentiu com compreensão. Eu sei exatamente como é. Quando assumi a vice-presidência, mesmo tendo estudado administração e feito estágios, me senti exatamente assim. Porque experiência acadêmica é uma coisa, mas a realidade do dia a dia corporativo é completamente diferente. Ela se inclinou para frente, o olhar intenso. Rafael, posso te dar um conselho? Pare de tentar saber tudo de uma vez. Ninguém espera que você saiba. O que as pessoas respeitam é a disposição de aprender, a humildade de admitir quando não sabe e a persistência de buscar conhecimento. Você já está demonstrando essas 3 coisas.
Sandra me olha como se estivesse esperando eu falhar. Sandra olha todo mundo assim, Isabela riu. Ela é durona, mas é justa. Se você entregar um trabalho bem feito, ela vai reconhecer, mas não aceita desleixo ou falta de comprometimento. O fato dela estar te dando materiais para estudar é um bom sinal. Significa que ela vê potencial em você. Com o passar das semanas, Rafael começou a encontrar seu ritmo. Descobriu que tinha facilidade para organizar informações complexas de forma clara, que sua experiência de anos fazendo trabalhos variados lhe havia dado uma versatilidade que muitos ali não possuíam. Quando Sandra pediu que ele coordenasse a logística de um evento importante com parceiros internacionais, Rafael se jogou na tarefa com determinação. Checou cada detalhe 3 vezes, fez planilhas de controle, antecipou problemas, manteve comunicação constante com todos os envolvidos, e quando o evento aconteceu, tudo funcionou com precisão quase perfeita. Foi Sandra quem veio até sua estação de trabalho no dia seguinte. Bom trabalho no evento ontem, Rafael. A apresentação foi impecável. Os parceiros ficaram impressionados com a organização. Continue assim. Eram apenas 2 frases, ditas no tom profissional habitual de Sandra, mas para Rafael soaram como uma aprovação conquistada com suor e dedicação. Ele tinha provado que podia entregar resultados. Mas nem tudo eram flores. Havia comentários que chegavam aos seus ouvidos, sussurros em corredores, olhares duvidosos. Um dia, ao passar pela copa, ouviu 2 colegas conversando. Você acha que ele realmente está qualificado ou é só porque ajudou a filha do chefe? Sei lá, cara, mas coordenador assistente direto, sem experiência, é meio suspeito. Rafael sentiu o sangue ferver, mas continuou caminhando, fingindo não ter ouvido. Naquela noite, quase desabafou com a mãe, mas acabou guardando para si. Sabia que palavras não mudariam opiniões. Apenas resultados consistentes fariam isso. 3 meses se passaram assim, em um turbilhão de aprendizado intenso, noites mal dormidas, fins de semana estudando e pequenas vitórias que gradualmente construíam sua confiança. Rafael estava começando a se sentir menos como um impostor e mais como alguém que realmente pertencia àquele lugar. Foi então que Sandra o chamou para uma reunião particular. Rafael, preciso conversar com você sobre algo importante. O tom sério dela fez o estômago de Rafael revirar. Será que tinha cometido algum erro grave? Será que a empresa estava insatisfeita com seu desempenho? Ele se sentou na sala de reuniões, tentando manter a expressão neutra enquanto Sandra organizava alguns documentos sobre a mesa. Seu período de experiência está terminando semana que vem. Como você sabe, isso significa uma avaliação formal de desempenho que determinará sua efetivação. Rafael assentiu, a boca seca. Sandra o olhou diretamente, e pela primeira vez que haviam se conhecido, ele viu algo que parecia um sorriso genuíno nos lábios dela. Quero que saiba que vou recomendar sua efetivação com observações extremamente positivas. Você chegou aqui com deficiências claras em formação técnica, mas compensou isso com trabalho árduo, humildade e comprometimento. Sua capacidade de aprender rápido e aplicar conhecimento novo é impressionante. Mais importante, você demonstrou integridade e ética em todas as situações. Rafael sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. As palavras de Sandra, vindas de alguém tão exigente, significavam mais do que qualquer elogio formal. Obrigado, Sandra. Isso significa muito para mim. Você não sabe o quanto. Eu sei sim, disse ela suavemente. Minha mãe era faxineira também. Eu cresci em Heliópolis, consegui bolsa de estudos, trabalhei em 3 empregos simultâneos durante a faculdade. Sei exatamente de onde você veio e o que significa estar aqui. Por isso mesmo, nunca vou te dar moleza, mas também nunca vou deixar de reconhecer quando você merecer. A revelação pegou Rafael completamente desprevenido. Sandra, sempre tão polida, tão perfeitamente inserida naquele mundo corporativo, vinha de um lugar similar ao dele. E tinha chegado onde estava através do mesmo caminho que ele estava percorrendo agora. Continue trabalhando assim, Sandra continuou, voltando ao tom profissional, porque logo vamos ter novos desafios pela frente. Na sexta-feira daquela semana, Rafael recebeu o documento oficial de efetivação. Junto com ele veio uma mensagem de Eduardo Andrade pedindo que comparecesse ao seu escritório. Quando chegou lá, encontrou não apenas o CEO, mas também Isabela. Ambos estavam sorrindo. Rafael, quero parabenizá-lo pela efetivação, Eduardo disse, apertando sua mão calorosamente.
Os relatórios que recebi sobre seu desempenho foram excepcionais. Você provou exatamente o que eu esperava, que caráter e determinação podem compensar qualquer lacuna em formação. Obrigado, Sr. Andrade. Obrigado pela oportunidade e pela confiança. Isabela se aproximou, os olhos brilhando. Rafael, tem algo mais. Conversamos com o RH e gostaríamos de patrocinar sua graduação. A empresa tem um programa de bolsas para funcionários. Você poderia fazer administração de empresas no período noturno, com todos os custos cobertos pela Corporação Andrade. Rafael sentiu lágrimas queimando. Era demais. Tudo aquilo era simplesmente demais. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, Eduardo sorriu, porque investir em você é investir no futuro desta empresa e porque você merece cada oportunidade que está recebendo. Naquela noite, Rafael voltou para casa com o coração transbordando. Encontrou a mãe assistindo novela na televisão pequena da sala. Ela olhou para o filho e imediatamente percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Mãe, fui efetivado e vão pagar minha faculdade. Dona Mariana deixou cair o crochê que estava fazendo, levantou-se e abraçou o filho com força. Seu pai estaria tão orgulhoso, Rafa, tão orgulhoso. Eles ficaram ali, abraçados no meio daquela sala pequena, chorando juntos, celebrando não apenas o sucesso, mas a jornada que os havia levado até ali. Uma jornada que começou com um simples ato de bondade em uma tarde de sol impiedoso, quando Rafael escolheu parar e ajudar uma desconhecida, sem imaginar que aquela escolha mudaria sua vida para sempre. 2 anos se passaram como um relâmpago transformador. Rafael agora caminhava pelo 17º andar da Corporação Andrade com a confiança de quem havia conquistado seu espaço através de mérito próprio. O jovem inseguro que entrou ali tremendo de medo havia dado lugar a um profissional respeitado, conhecido por sua ética de trabalho impecável e por sua habilidade única de conectar pessoas e resolver problemas complexos com criatividade. A faculdade de administração consumia suas noites, mas Rafael descobrira que gostava genuinamente de estudar quando isso tinha propósito concreto. Cada conceito aprendido em sala de aula ele conseguia aplicar no trabalho no dia seguinte, criando uma sinergia entre teoria e prática que acelerava seu desenvolvimento profissional de forma exponencial. Sandra Oliveira havia sido promovida a diretora e Rafael assumiu parte de suas antigas responsabilidades como coordenador pleno. Trabalhavam juntos em projetos cada vez mais estratégicos e a relação deles havia evoluído para uma parceria baseada em respeito mútuo e confiança. Isabela também havia mudado. O colapso daquele dia na rua havia sido um ponto de virada em sua vida. Ela aprendera a estabelecer limites saudáveis, a delegar responsabilidades, a entender que seu valor não precisava ser provado através de autodestruição. E nesse processo, ela e Rafael haviam desenvolvido uma amizade genuína, baseada na experiência compartilhada de ter que provar seu lugar em um mundo que constantemente questionava seu direito de estar ali. Em uma tarde de quinta-feira, Rafael estava em sua estação de trabalho revisando propostas para um novo projeto de expansão internacional quando seu celular tocou. Era um número da região da periferia onde crescera. Atendeu imaginando ser algum conhecido antigo. Alô? Rafael? Aqui é Lucas, lembra de mim? A gente trabalhava junto nas entregas há uns 3 anos. Rafael lembrava. Lucas era um bom cara, sempre simpático apesar das circunstâncias difíceis que compartilhavam naqueles tempos. Claro, Lucas. Como você está? Cara, eu soube que você está trabalhando numa empresa grande agora, é verdade? É sim, estou na Corporação Andrade. Por quê? Houve uma pausa hesitante do outro lado. É que, olha, eu tô tentando sair desse ciclo de bico, sabe? Quero uma oportunidade de verdade, mas sem experiência formal é muito difícil. Pensei que talvez você pudesse me dar alguma dica ou, sei lá, me ajudar de alguma forma. Rafael sentiu algo se apertar no peito. Lembrou-se de si mesmo há 2 anos, desesperado por uma oportunidade, fazendo aquela mesma ligação mental imaginária pedindo por uma chance. Lucas, vem aqui na empresa amanhã, no horário de almoço. Vamos conversar. Não posso prometer nada, mas posso pelo menos te orientar e ver se tem alguma vaga aberta nos departamentos. O alívio na voz de Lucas era palpável. Sério, cara, você faria isso? Claro, te mando o endereço por mensagem. E Lucas, traz seu currículo atualizado. Quando desligou, Rafael ficou olhando para o telefone, pensando como a vida dava voltas estranhas.
Ele havia sido a pessoa desesperada por ajuda, agora estava em posição de ajudar outros. O ciclo continuava, mas talvez ele pudesse contribuir para que mais pessoas conseguissem quebrá-lo. Na sexta-feira, Rafael almoçou com Lucas em um restaurante próximo à empresa. Revisaram o currículo dele, conversaram sobre as áreas onde havia vagas e Rafael lhe deu dicas práticas sobre como se preparar para entrevistas. No final, prometeu encaminhar o currículo de Lucas ao RH com uma recomendação pessoal. Obrigado, Rafael, de verdade. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei sim, porque já estive exatamente onde você está agora, e alguém me deu uma chance quando eu mais precisava. Agora é minha vez de fazer o mesmo. 3 semanas depois, Lucas conseguiu uma vaga no departamento de logística da empresa. Não era o trabalho dos sonhos, mas era um começo, uma porta de entrada para um mundo de possibilidades que antes parecia inacessível. No aniversário de 2 anos depois de sua contratação, Eduardo organizou uma pequena celebração no escritório. A equipe toda estava lá, incluindo Isabela, Sandra e até alguns executivos sêniores que Rafael havia aprendido a admirar. Quando Eduardo pediu a palavra, o escritório ficou em silêncio. Gostaria de compartilhar com vocês a história de como Rafael chegou até aqui. Muitos sabem que ele ajudou minha filha em um momento crítico, mas o que talvez não saibam é que ele fez isso sacrificando uma oportunidade importante. Ele escolheu compaixão sobre ambição pessoal. E foi essa escolha que me fez querer tê-lo em nossa equipe. Eduardo olhou diretamente para Rafael. Mas o que o manteve aqui, o que o fez crescer e se tornar o profissional excepcional que é hoje, não foi aquele ato isolado de bondade. Foi seu comprometimento, sua humildade, sua disposição de aprender e sua integridade em todas as situações. Rafael, você provou que investir em caráter é sempre a melhor decisão. Obrigado por tudo que você traz para esta empresa. Os aplausos encheram o escritório, e Rafael sentiu os olhos marejarem. Olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas que haviam se tornado não apenas colegas, mas amigos. Pessoas que o desafiavam, o apoiavam, o faziam querer ser melhor a cada dia. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael não pegou o ônibus. Havia comprado um carro simples alguns meses atrás e conseguira alugar um apartamento um pouco maior e mais próximo do trabalho para ele e a mãe. Dona Mariana havia finalmente se aposentado, graças ao apoio financeiro do filho e a um empréstimo sem juros que a empresa oferecera. Quando chegou, encontrou a mãe na cozinha preparando o jantar. Ela não precisava mais fazer isso. Podiam pedir comida ou comer fora, mas Dona Mariana dizia que cozinhar a relaxava. Como foi o dia, filho? Foi bom, mãe. Muito bom. Enquanto jantavam, Rafael pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde em que parou para ajudar uma garota desconhecida. Pensou em como uma única decisão, um único momento de escolher fazer o certo, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram completamente sua vida. Mas pensou também em todas as outras decisões que vieram depois. A decisão de trabalhar duro mesmo quando era difícil. A decisão de admitir quando não sabia algo ao invés de fingir. A decisão de manter sua humildade e seus valores mesmo à medida que crescia profissionalmente. A decisão de ajudar outros quando teve oportunidade, perpetuando o ciclo de bondade que alguém havia iniciado com ele. Porque no final, Rafael percebeu, não era sobre um único ato heróico ou uma única oportunidade mágica. Era sobre construir, dia após dia, uma vida baseada em valores que importavam. Era sobre escolher consistentemente ser a pessoa que seus pais haviam lhe ensinado a ser, mesmo quando o mundo tentava convencê-lo de que isso não importava. E descobrir que, na verdade, importava. Importava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, antes de dormir, Rafael olhou pela janela do apartamento. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias, enfrentando suas próprias batalhas. Em algum lugar dessa cidade, havia outro jovem desesperado por uma oportunidade, outro ato de bondade esperando para acontecer, outra vida prestes a mudar. E Rafael sorriu, sabendo que agora ele era parte dessa corrente de transformação. O que havia começado com a bondade de Eduardo e Isabela, ele agora passava adiante. E talvez, apenas talvez, Lucas faria o mesmo por outra pessoa no futuro. E assim o ciclo continuaria, uma escolha compassiva de cada vez, mudando o mundo de forma silenciosa, mas profunda. Porque às vezes, a vida fecha uma porta não para punir, mas para conduzir a um destino melhor.
E muitas vezes, a bondade oferecida nos momentos mais silenciosos é exatamente aquilo que muda tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e sua jornada de transformação tenha tocado seus corações. Ela nos lembra que um único ato de bondade pode criar ondas de mudança que vão muito além do que podemos imaginar. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente inspiradoras sobre superação, dignidade e o poder transformador da compaixão humana. Você encontra essa playlist aqui no canal, basta clicar ao lado. Se esta história ressoou com você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, celebram a resiliência do espírito humano e nos lembram do que realmente importa. Deixe nos comentários qual parte da história de Rafael mais te emocionou ou compartilhe suas próprias experiências sobre momentos em que uma escolha difícil levou a algo inesperadamente transformador. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por desafios similares. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, fazer o que é certo, mesmo quando custa algo precioso, é exatamente o que nos leva ao lugar onde sempre deveríamos estar. Até breve.